cônjuge ou convivente, aquele que vive em união estável, ele não deixou de ser herdeiro. Só que o Código Civil de hoje, tanto um como o outro, ele é herdeiro juntamente com os filhos. Então ele tem a mesma categoria, a mesma ordem ali. Os filhos são obrigatoriamente herdeiros. Então eles são herdeiros necessários. E o cônjuge, o convivente, hoje está junto. O que tem no anteprojeto, e que todo mundo diz que o cônjuge, ele não vai mais, a proposta é essa, não vai ser mais um herdeiro necessário, aquele herdeiro obrigatório. Se a pessoa que faleceu tem filhos, os filhos herdam, em primeiro lugar. Em segundo, se ela tem pais e não tem filhos, os pais herdam. E aí depois vai entrar a figura do convivente. Então ela deixa de ser necessária, obrigatória? Hoje, você pode se casar com comunhão total de bens, com comunhão parcial de bens ou com separação de bens. A comunhão total é aquela que não importa se você construiu antes ou depois do casamento. Tudo vai ser dos dois. Esse era um regime muito comum lá atrás. Comunhão parcial, que é aquele que tudo que eu construí antes de me casar é só meu e tudo que eu construí durante o casamento é também do meu marido. Neste cenário, nós temos bens que são particulares, que são aqueles que são só meus, e bens comuns, que são aqueles que eu construí durante o meu casamento. Então, na hipótese aí do meu falecimento, eu tenho duas categorias. A primeira dos meus bens particulares, o meu marido hoje herda parte dos meus bens particulares. Ele é meu herdeiro. Se eu morrer, ele vai ser herdeiro destes bens. Agora, vamos aos bens comuns. Na comunhão parcial, existe essa categoria. O meu marido, ele não herda. Por quê? Porque ele já tem metade, que é uma coisa que a gente chama de meiação. Então, suponha que depois do casamento eu comprei um carro. Eu não preciso ver quantos filhos eu tenho, quem é meu herdeiro, quem não é. Porque este carro já é metade dele. Ele tem uma meiação sobre esse carro. Vai seguir neste anteprojeto, o que vai se modificar é a questão da herança, dele ser meu herdeiro. Porque hoje ele tá na primeira categoria. E ele tá caindo pro terceiro. Entendi. Então, se eu tiver filhos ou se eu tiver pais, e eu não fizer nada, porque lembrando que... Mas é só para os bens particulares. Isso, na meiação não vai mudar nada. Vamos deixar claro. Não muda. O maior impacto vai ser no regime da separação total de bens. E o que está sendo mais polêmico e o pessoal está criticando muito é justamente na separação total de bens, porque não vai chegar nada para ele. Pode ser que não chegue nada. E a gente que trabalha com direito de família queria muito que caísse essa história do herdeiro necessário, do cônjuge como herdeiro necessário. Exemplo clássico. Imagine só que você se casou, você foi muito feliz, depois você se separou e você construiu uma nova relação ali já nos meandros dos seus 60 e poucos, 70 anos de vida. Questiona-se, né, se é justo que essa pessoa tenha aí o mesmo percentual de patrimônio do que os meus filhos, que eu pensei em construir tudo pensando neles. Então, essa é uma situação de segundo relacionamento com filhos do relacionamento anterior. Vai entrar nessa relação já com todo esse patrimônio estruturado e pensando nos filhos. O cônjuge sempre foi herdeiro. No Código de 16, ele era só herdeiro. No Código atual de 2002, ele passou a ser herdeiro necessário, obrigatório, você não exclui nem por testamento. E no projeto, ele volta a ser um herdeiro, somente herdeiro. Imposto de herança e doações passará por grandes mudanças com a reforma tributária. Sabe o que é o tal do ITCMD? É o imposto que os estados cobram toda vez que você vai fazer uma herança ou uma doação. Cada estado pode definir a sua alíquota. O máximo que você pode cobrar é o 8%. No entanto, o Senado tem um projeto para aumentar para 16%. E sobre o que você tem que pagar o imposto de doação e herança? Sobre tudo. Imóveis, dinheiro, investimentos, empresa familiar, tudo que você pode imaginar. Se não pagar, não recebe a herança ou a doação. Quem paga? O donatário, ou seja, aquele que está recebendo os bens, no caso de uma doação, ou o sucessor, quem está herdando os bens, no caso de quando alguém bate as botas. O Estado pode cobrar da pessoa que recebeu os bens, como já é normal acontecer, mas solidariamente pode exigir o pagamento desse imposto do pessoal que trabalha no cartório, das instituições financeiras, se ficar comprovado que eles tentaram ajudar o cara ali a ocultar, a dissimular. Como funciona hoje? Você tem duas formas de cobrança: progressiva e vermelhinho aqui fixa. Qual que é a diferença? Progressiva é assim, vai progredindo. Quanto mais você se deu bem na vida, mais você vai botar dinheirinho no bolso do Estado. A alíquota fixa é quando você estabelece um percentual lá e aquele percentual acabou, independentemente do tamanho do seu patrimônio. As alíquotas fixas, todas no Brasil inteiro, não importa o estado, passarem a ser progressivas. Isso foi determinado na reforma tributária e agora cabe aos estados, cada Assembleia Legislativa, passar o seu projeto de lei estadual já alterando para alíquotas progressivas. Então hoje, você vai fazer uma doação ou vai calcular lá o imposto de herança quando alguém bate as botas, via de regra, você pega o valor venal lá do IPTU, que você sabe muito bem que não é o valor de mercado, é sempre abaixo, né? Algumas cidades, o pessoal fala ali, pô, é muito parecido, mas a maior parte do Brasil não é. Acontece que agora o Brasil inteiro vai calcular a partir do valor de mercado do bem transmitido e não mais o valor venal que tá no carnezinho lá do seu IPTU. Então, por exemplo, lá no IPTU tá aparecendo que o valor venal é 300 mil, mas o valor de mercado é 1 milhão. Você não vai pagar o imposto de herança e doações sobre esses 300 mil. Você vai pagar sobre esse 1 milhão. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Eu não tô falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um pra cada filho. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de fortunas de 500 milhões,
1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? O imposto de soberança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem pro herdeiro. Pô, um cara que não sabe o que é a vida, pô. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. O Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. E agora, em 2025, está em andamento a aprovação da segunda parte da reforma. Existe nessa segunda parte do projeto uma nova alíquota de imposto sobre heranças. A alíquota do ITCMD, ela passa de 4% para 8% de forma progressiva. Então vai funcionar mais ou menos assim. Se você tem até 353 mil reais de herança, você vai pagar 2% de imposto. Entre 353 mil e 3 milhões de herança, você vai pagar 4% de imposto. Entre 3 milhões e 9,9 milhões, 6% de imposto. E qualquer coisa acima de 9,9 milhões, você vai pagar 8% de imposto. A gente precisa trabalhar 150 dias do ano só para pagar imposto. Então a gente já devolve para o Estado mais ou menos 40% do nosso dinheiro.